Graça e paz. Pela manhã, o nosso reverendo Camargo, ele disse que o texto, antes de falar com os irmãos, ele tem que falar com o pregador. E é um texto que, sempre quando eu medito nele, ele sempre fala muito ao meu coração, sempre me traz novas verdades, como a palavra de Deus é. Ela sempre renova as nossas vidas, ela sempre renovável, né? Um texto nunca é a mesma coisa do que a gente leu ontem, ela sempre se renova a cada manhã. E esse é um texto que eu tenho um apreço muito grande, um texto que eu gosto muito e que me traz sempre coisas que me faz pensar, que me faz refletir no modo de viver, no modo de agir, de como nós, como cristãos, devemos viver. O texto é de Romanos, capítulo 12, versos 1 e verso 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Baixem suas cabeças, vamos orar novamente. Deus, nós estamos na Tua presença. Gratos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos separou para sermos parte do Teu povo. Gratos porque podemos nos reunir neste domingo para ouvir a Tua voz, a falar aos nossos corações. Que possamos sair daqui, ó Deus, transformados, tocados pela Tua palavra. Que eu possa me esconder atrás da Tua cruz, ó Deus, para que a Tua glória seja refletida aqui, ó Deus. Para que o Teu nome seja exaltado. Que eu seja diminuído, ó Deus, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado nessa noite. É no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Nós estamos no começo de um novo ano, segundo domingo do ano, e como é de costume nosso, quando nós iniciamos um novo ano, nós fazemos algumas metas. Projetamos algumas metas, alguns objetivos nós estabelecemos. Temos desejos, ambições, coisas a alcançar até o final do ano. E não há nenhum problema em nós traçarmos metas, traçarmos objetivos para alcançarmos até o final do ano. Mas há um grande problema quando nós deixamos Deus fora da questão. Quando nossas metas e os nossos objetivos não levam em consideração a direção de Deus. Quando nós esquecemos de colocar Deus na frente de todos os nossos objetivos. Mas possa ser que você tenha falado, esteja falando assim, não, mas todas as minhas metas e objetivos para o ano, eu coloquei Deus como meu orientador. Eu coloquei Deus na frente. E às vezes você coloca Deus na frente e você não consegue entender qual que é a vontade de Deus. O que é que aquilo que Deus quer para nós? O que é que Deus tem para nós? Qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas? Todos nós, como cristãos, nós ansiamos que Deus faça a sua vontade em nossas vidas. Que a vontade de Deus seja prevalecida em nossas vidas. Esse é o desejo de todo cristão. Que a vontade de Deus cumpra em nossas vidas. Mas muitas vezes é difícil entender a vontade de Deus. Muitas vezes, quando as coisas estão tudo ruim, a gente pensa assim, será que é essa mesma a vontade de Deus? Que tudo de ruim aconteça em minha vida? Será que realmente é isso que Deus quer para mim? Que Deus é esse? Quando tudo está acontecendo de acordo contrário àquilo que eu tinha estabelecido. Que Deus é esse que tudo de ruim tem acontecido em minha vida? Eu não quero desencorajar os irmãos a traçarem metas e objetivos para o ano. Acredito que todos já tenham até traçado as suas metas e objetivos para o ano. Não quero dizer que isso é pecado, porque não é pecado. Mas eu quero que vocês entendam que a vontade de Deus para as nossas vidas é muito maior do que muitas vezes a vontade que nós queremos. O que eu pretendo nesta noite com os irmãos é mostrar como nós podemos experimentar essa vontade de Deus.
como experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus no ano de 2025. Como é que eu posso experimentar essa vontade de Deus na minha vida? E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que, para que eu possa experimentar a vontade de Deus na minha vida, eu preciso, em primeiro lugar, me apresentar ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, ele, nos 11 primeiros capítulos da sua carta, ele vai falar sobre o estado do homem, como o homem é pecador, como o homem é miserável, quanto o homem merece apenas a condenação eterna, quanto o homem está afastado de Deus. E ele vai mostrar que há um meio de se reconciliar com Deus, há um meio pelo qual nós podemos ter de volta acesso ao Pai, que é Cristo Jesus. Ele vai mostrar a justificação por meio de Cristo. E aí ele encerra o capítulo 11 da maneira maravilhosa, aquele cântico maravilhoso onde ele adora a Deus e vai dizer, ó, com profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento. Quem é que foi aquele que deu conselhos ao Senhor? Quem é que foi que conversou com Deus para que ele tivesse coisas tão maravilhosas às nossas vidas? Como é que Deus pode ser tão maravilhoso assim? E ele finaliza o capítulo 11 enaltecendo a Deus, engrandecendo a Deus. Há aqueles que entendem que o capítulo 11, o final do capítulo 11 é uma transição do que Paulo estava falando para o que ele vai falar agora. E Paulo, ele começa o capítulo 12 com a seguinte palavra, rogo-vos. Ou seja, irmãos, agora, diante de tudo que eu expus para vocês, eu peço que vocês vivam agora assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês ouviram da misericórdia de Deus. Vocês ouviram que eu falei sobre as misericórdias de Deus. Então, por causa da misericórdia de Deus sobre a vida de vocês, por causa da misericórdia que Deus expressou, enviando Cristo Jesus ao mundo para nos salvar, para nos perdoar, por causa destas misericórdias, eu peço que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma vez que nós reconhecemos o que Deus fez por nós, uma vez que nós reconhecemos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, cabe a nós entregarmos os nossos corpos como sacrifício vivo a Ele. Paulo, ele remete aqui ao que era feito no Antigo Testamento, mas não da mesma maneira como era feito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o animal era imolado e morto, e ali ele era apresentado como um sacrifício a Deus, para expiação dos pecados. Entretanto, aqui, Paulo, ele não quer que seja mais um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo, ou seja, a entrega dos nossos corpos para adoração ao Senhor. A entrega das nossas vidas para viver em adoração constante ao Senhor. Paulo, ele não está incentivando a voltar às práticas do sacrifício de animais, mas a prática de um viver santo, de um viver puro, agradável ao Senhor. Quando nós olhamos para qualificações que Paulo fala aqui desse sacrifício, ele vai falar que é o sacrifício santo, sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vivo, ele que está falando, não se trata de entrega de animais, mas de oferecer o nosso próprio corpo ao Senhor como sacrifício. É de abandonar as nossas vidas, abandonar os nossos desejos para que fazer a vontade do Senhor. O sacrifício de vivo, de morrer para nós e vivermos para Cristo. É aquilo que Cristo falou, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Esse é o sacrifício vivo que Paulo está dizendo aqui. O sacrifício de entrega. Toda a minha vontade, não quero saber.
o que me basta, o que eu quero é a vontade de Deus, por causa da misericórdia dele em minha vida. E é isso que eu quero. Sacrifício santo significa ser separado para Deus. Trata de ser separado e viver apenas para Deus, de renunciar tudo aquilo que você entende como bom para viver aquilo que é bom para o Senhor. Significa renunciar tudo aquilo que é impuro, que é profano, que ofende ao Senhor, para viver de acordo com a vontade do Senhor, para viver de acordo com aquilo que agrada ao Senhor. E sacrifício agradável é um viver santo. Quando nós olhamos para a figura do Antigo Testamento, um animal para ser entregue ao sacrifício não poderia ser qualquer animal. Eu não poderia simplesmente olhar para qualquer animal e falar assim, vai esse aqui mesmo. Não, tinha que ser das primícias. O animal que agradava a Deus no Antigo Testamento como sacrifício era aquele que era perfeito. O sacrifício vivo que agrada a Deus é aquele sacrifício que é perfeito. Um sacrifício santo, um viver santo. Um viver de entrega total ao Senhor. E aí Paulo ele finaliza esse versículo dizendo assim que este é o nosso culto racional. Ou seja, eu apresentei para vocês todas as misericórdias de Deus. Eu apresentei para vocês o plano salvador de Deus. Eu apresentei para vocês o que Cristo fez na cruz para nos salvar. A razão aqui agora, o lógico aqui agora, é que vocês se curvem e adorem ao Senhor. Essa é a razão. A lógica, o culto racional aqui é, mediante tudo isso que foi exposto, mediante toda essa doutrina da justificação que foi explanada até aqui, o que cabe a vocês, racionalmente falando, logicamente falando, é se curvar ao Senhor e adorar ao Senhor. Se oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeiro, então, eu devo me entregar a Cristo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O segundo ponto que Paulo vai nos mostrar aqui é que, além de nos oferecermos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós não devemos nos conformar com este século. E não vos conformeis com este século. Paulo, ao exortar os romanos a não se conformar a esse século, ele está dizendo para que eles não se amoldem ao padrão da cultura, ao padrão que era estabelecido pela cultura romana. E quando nós vamos olhar para o contexto onde a igreja de Roma estava ali colocada, nós vimos uma Roma impura, corrupta, adúltera, onde valores eram negociados, onde o que importava mais não era um padrão de vida que agradava a Deus, mas um padrão de vida que agradava a si mesmo. Uma cultura totalmente dominada pelo pecado, uma cultura totalmente idólatra, uma cultura totalmente entregue ao mundo. Ao pedir para que os cristãos de Roma não se conformem com este século, Paulo está falando assim, não se envolvam com essas coisas. Não achem que essas coisas vão agradar a Deus, porque não vão agradar a Deus. Saiam disso, se distanciem disso. Isso não é coisa que agrade ao Senhor. Se nós formos olhar para a nossa cultura hoje, a gente está meio que parecido com Roma, ou até pior. A gente vê valores sendo negociados, pessoas que se dizem cristãs viverem de uma forma totalmente contrária às Escrituras, o Evangelho sendo comercializado, e o que importa mais é que a minha vontade se sobressaia. O que importa mais é o que eu penso, não o que Deus pensa. O que eu quero para a minha vida não é o que Deus quer,
mas é o que eu quero. O conceito de família cada vez mais deturpado, família sendo destruída por qualquer coisa, e as pessoas aceitando e se amoldando ao mundo, aceitando os costumes do mundo. Ao invés de a igreja ir ao mundo e levar a luz, o mundo está entrando muitas vezes dentro da igreja e destruindo a igreja de Cristo. Calvino diz que ainda que o termo mundo trata em si de muitos significados, aquele significa o caráter e a conduta do ser humano. E é em relação a este sentido que Paulo, com sobejas razões, nos proíbe a nos conformarmos com este mundo, visto que o mundo jaz do maligno. Então devemos despir-nos de tudo que pertence à natureza humana, se verdadeiramente anelamos nos revestir de Cristo. Em 1 João 2,15, João vai falar assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. E nós vivemos num mundo onde os valores são invertidos. Onde o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Onde a verdade é relativa. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você, e o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. A Bíblia deixou de ser a palavra de Deus para alguns e apenas conter a palavra de Deus. Esse texto, para mim, pode ser que fale Deus para mim, pode ser que seja Deus falando para mim, mas para você pode ser que não, seja apenas um autor. Homens que foram inspirados por Deus para escrever as Escrituras, para serem apenas a mão de Deus a escrever as Escrituras. Muitas vezes são questionados porque as pessoas não concordam com o que eles disseram. Eu não concordo, então não foi Deus quem disse. Deus é um Deus de amor. É isso que todos falam. Sim, Ele é um Deus de amor. Mas é também um Deus de justiça. Um Deus que julga. Ele derrama sim seu amor sobre nós, mas Ele também julga. E Jesus, na sua oração sacerdotal, Ele vai falar assim: olha, Pai, o mundo Ele os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou. O mundo nos odeia, mas odeia aqueles que realmente servem a Cristo, aqueles que realmente não se conformam com o padrão mundano, aqueles que realmente vão na contramão do mundo. Porque se você vai na mesma mão que o mundo vai, ele não vai te odiar. Apenas aqueles que são odiados pelo mundo podem dizer que realmente são cristãos. Porque se o mundo te ama, alguma coisa errada tem. Cristo falou que o mundo nos odiou. Como o mundo pode me amar, então? E Jesus, ele fala assim: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os preserve do mal. Que os livre do mal. Eu posso viver neste mundo, mas eu tenho que saber que eu não sou deste mundo. É engraçado que ultimamente há uma nova linha de pessoas que se dizem estrangeiras no país onde ela nasceu. Né? É cômico. As pessoas dizem que elas nasceram no Brasil, mas elas não são brasileiras, elas são americanas. Essa é uma nova linha que existe. Isso é uma linha de pessoas que, às vezes, têm uma visão deturpada do que é
conceito de vida delas, né? Ou não aceitam aquilo que elas são de verdade. Entretanto, para nós como cristãos, isso deve ser uma verdade. Nós nascemos no Brasil, nós somos brasileiros, mas nós não somos do Brasil. A nossa pátria não é o Brasil, a nossa pátria é o lar celestial, é a glória eterna. Nós devemos viver sim neste mundo, mas não querer viver para este mundo. Nós devemos viver para Cristo. Paul Washer, eu até postei recentemente no Instagram, ele diz que qualquer um pode dizer que Deus o salvou e continua muitas vezes a viver na prática do pecado. E aí a pergunta que se faz é, Deus salvou essa pessoa do quê? Se eu estou dizendo que Deus me salvou, Ele me salvou do pecado. Então eu não vivo mais na prática do pecado. Mas muitos falam assim, Deus me salvou, e continuam na prática do pecado. Então do que Deus te salvou? Se, em primeiro lugar, nós devemos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em segundo, nós não devemos nos amodar a este mundo. Em terceiro lugar, nós precisamos renovar a nossa mente, dia após dia. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo usa o termo aqui para descrever o processo de metamorfose, de transformação, para falar da renovação da mente. Essa mudança não é algo que acontece apenas na conversão. Não é algo que acontece, eu me converti e agora a minha mente está totalmente pronta, totalmente renovada. Não, mas é um processo diário, onde ela vai encontrar a sua perfeição apenas na glória eterna. É um processo que todo dia acontece. E acontece pela ação do Espírito Santo. Mas essa ação do Espírito Santo precisa também que eu haja. Porque muitas vezes a gente pensa assim, o Espírito Santo me transforma. É o Espírito Santo que transforma a minha mente. Mas eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não escuto cânticos de louvor, eu não falo sobre Cristo. Eu falo que sou convertido, mas os meus vídeos são totalmente contrários às Escrituras. A Bíblia está aberta lá no Salmo 90 na minha casa, mas o que o Salmo 90 está dizendo? Eu não sei, ele só está lá aberta. Mas eu não sei o que é. A renovação de mente, ela requer que nós estudemos e meditemos na palavra do Senhor. A renovação da mente requer que nós paramos para refletir aquilo que Deus tem a dizer para nós. A gente pode ler a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5, infinitas vezes. E ela sempre vai se renovar. Ela sempre tem algo a dizer a nós. Ela nunca volta vazia. Tolo é aquele que acredita que a palavra de Deus torna vazia. Tolo é aquele que acredita que a palavra de Deus precisa ser renovada, que ela precisa ser modificada. A palavra de Deus, ela renova-se a cada dia. Ela nos molda a cada dia. Ela é perfeita na sua completude. E ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui, inclusive a genealogia, é palavra de Deus. É necessário para as nossas vidas. Não está por acaso. Há um propósito determinado por Deus. A única maneira de nós não nos amoldarmos a este mundo, aos padrões do mundo, é tendo a nossa mente renovada. É pensar diferente do mundo.
não é simplesmente não aceitar aquilo que o mundo nos oferece, mas é mudar o modo de pensar. Não é apenas recusar aquilo que o mundo nos oferece, mas entender e aceitar aquilo que Cristo nos oferece. E saber que aquilo que Cristo nos oferece é muito melhor do que aquilo que o mundo oferece. A alegria que o mundo oferece é passageira, mas a alegria que Cristo nos dá é eterna. É para todo sempre. Então eu preciso renovar a minha mente a cada dia, encher a minha mente de coisas que agradam a Deus. Se realmente queremos seguir a Cristo, se anelamos nos revestirmos do novo homem, é necessário nós nos despirmos da natureza pecaminosa. Como Paulo vai falar, de nos revestirmos do novo homem, de transformarmos neste novo homem que busca apenas as coisas de Deus. Em 2 Coríntios, ele vai dizer assim: se alguém estar em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Filipenses 4, verso 8, ele vai dizer: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensais. Davi, no Salmo 51, 10, vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, ele reconhece a sua total incapacidade por si só de viver neste mundo da maneira como ele quer. E ele pede a Deus para que transforme ele, para que renove a sua vida, para que o Espírito encha ele completamente. É necessário que nós substituamos os conceitos do mundo pelos conceitos de Cristo em nossas mentes. É necessário que deixemos o mundo para trás, tudo aquilo que nos agrada e que desagrada a Deus, para vivermos de acordo com aquilo que agrade a Deus. Somente assim nós podemos experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Concluindo, irmãos, R.C. Sproul, comentando essa passagem, ele diz que muitas vezes nós nos perguntamos: qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas? O que eu devo fazer em 2025? Aqueles que estão ainda na idade da faculdade, da escola, e se perguntar: o que eu vou ser? Qual é a profissão que eu vou seguir? Ou aqueles que estão atrás de uma noiva ou de um noivo, pergunta: com quem eu devo casar? Quem é que Deus quer para a minha vida? Ou, que carro eu vou ter? Onde eu vou morar? E ele vai dizer assim, que todos esses questionamentos são inúteis se eu não tiver uma vida de santidade. A vontade de Deus para as nossas vidas é que nós vivamos vivamos em santidade. Quando nós vivemos em santidade, quando nós vivemos em busca a Deus constantemente, quando os nossos olhos estão postos em Cristo, nosso Senhor, então nós sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E estes questionamentos ficam simples de serem respondidos. Porque a nossa primeira opção é olhar para Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A nossa vida é baseada naquilo que Cristo quer para nós, em busca da santidade. Então, quando eu vivo em santidade, escolher com quem eu vou casar se torna algo fácil. Porque o princípio é alguém que sirva a Deus assim como eu. Onde eu vou morar? Um lugar onde eu possa congregar a Deus e adorar a Deus tranquilamente. Onde eu tenha acesso a uma igreja que pregue a palavra fielmente. Que carro eu vou ter? Não importa. Aquele que Deus me dá, que vai me ajudar naquilo que eu preciso.
Que profissão eu vou ter? Aquela que Deus sabe que eu vou conseguir desenvolver de uma maneira agradável, que vai me trazer tranquilidade e que eu vou ser feliz em desenvolver. Mas por quê? Eu estou experimentando a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, porque a minha vida é uma vida de santidade, uma vida de entrega. Augusto Nicodemos, ele vai dizer que assim, o objetivo da transformação da nossa mente é experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. Quando a nossa mente é realinhada para pensarmos conforme Deus pensa, podemos assim experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como então experimentar a vontade de Deus nas nossas vidas em 2025? Entregue-se a Cristo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se conforme aos padrões deste mundo que jaz do maligno. Renove a sua mente a cada dia, mas acima de tudo, viva em santidade. Viva para glorificar a Deus. Lembre-se todos os dias das misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Ele não precisava enviar Cristo Jesus ao mundo. Ele não precisava que Cristo viesse ao mundo para morrer em nosso lugar. Cristo Jesus não precisava ter deixado toda a sua glória para viver como homem, para ser insultado, para ser julgado, para ser açoitado, para cuspir em sua cara, para morrer como o pior dos criminosos. Mas por amor, ele se entregou. E em resposta a esse amor de Cristo, em resposta a esse amor de Deus por nós, o que nos cabe é nos entregarmos a Cristo em adoração, renovando nossas mentes constantemente e buscando viver em santidade todos os dias. Somos santos, mas ainda não. Somos santos, porque nós somos alcançados por um Deus que é santo. Mas essa santidade, ela só terá sua completitude, só será completa na glória eterna. Enquanto isso, nós vivemos aqui, buscando a santidade todos os dias, vivendo para a glória de Deus. Que em 2025 você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em suas vidas. Amém?